Senhor Ministro, registro as declarações e a sua intervenção que aqui teve em torno das questões do ébola e, de facto, penso que seria útil para a Comissão de Saúde ter acesso a essa informação, mas há um aspecto que eu queria só reiterar, é que, de facto, o que nós propunhamos e o que nós consideramos é que, obviamente, a diferentes níveis, os profissionais de saúde têm que, obviamente, ter uma linha de orientação muito clara como é que devem intervir, mas, naturalmente, a população em geral, e era aí que eu queria colocar, a população em geral também deve ter acesso a essa informação, porque muitas das vezes muito se lê, muito se diz e, de facto, a credibilidade do acesso à informação aqui é importante e é aí que nós consideramos que deveria, de facto, também haver um reforço da intervenção por parte deste Governo. Em relação às PPP, Sr. Ministro, de facto, nós não estamos de acordo. Os hospitais que estão com gestão em parceria pública ou privada, nunca nos ouviu dizer que eles não fazem falta. O que nós dizemos é que a gestão não devia de ser privada e devia ser pública, geridos diretamente pelo Ministério da Saúde, pelo Serviço Nacional de Saúde. Aí sim poderíamos ter melhores garantias dos cuidados, da qualidade e dos cuidados que são prestados aos cidadãos. É isto que o PCP tem vindo a propor, a reversão dessas PPP. Sr. Ministro, gostava de lhe colocar aqui mais algumas questões, nomeadamente o Sr. Ministro já falou num conjunto de abertura de concursos que vai fazer para contratar profissionais, mas eu gostava de lhe colocar, porque essa de facto é uma carência enorme no Serviço Nacional de Saúde, mas é importante que se diga aqui algumas coisas. E a primeira coisa era de que esses concursos não vão dar a resposta necessária de que os estabelecimentos de saúde têm, quer ao nível dos centros de saúde, quer ao nível dos hospitais. Ao longo destes anos, a saída de profissionais, nomeadamente médicos e enfermeiros, mas no total, tem sido superior à entrada de profissionais de saúde, ou seja, acaba pois por haver um déficit negativo nos estabelecimentos de saúde. Só em termos de aposentação de médicos, e isto são questões que nos deveriam obviamente preocupar, só em 2014 até ao momento já saíram cerca de 500 médicos, a sua esmagadora maioria médicos de medicina geral e familiar. Entre 2010 a 2014 saíram mais de 2.600 médicos do Serviço Nacional de Saúde e há um outro dado que também nos deve preocupar e era aqui que o Ministro e o Governo também devia ter uma intervenção muito clara, que tem a ver com a imigração destes profissionais. Porque o Sr. Ministro diz que vai contratar, e lembro-me em declarações anteriores que dizia que contratava todos os médicos que saíssem e que terminassem a sua especialização. Mas a verdade é que há cada vez mais profissionais, médicos especialistas ou não, recém-licenciados, que pedem, junto da respectiva ordem, a declaração para poderem trabalhar para o exterior. E isto, quando eu digo que deve fazer preocupar, é porque este Governo devia criar as condições para que os médicos ficassem cá. Porque há aqui dois aspectos. Fala muito no desperdício. Há que combater o desperdício. Muito bem, combater o devido, aquilo que é verdadeiramente desperdício e não reduzir cuidados de saúde ou encerrar serviços. Mas nesta matéria aqui, o Estado português investe na formação destes profissionais e, de facto, devia criar as condições para que o Serviço Nacional de Saúde fosse atrativo para que estes profissionais ficassem em Portugal, porque eles fazem falta cá, as populações precisam deles, mas, naturalmente, têm que ser valorizados, coisa que não tem acontecido no último tempo. Gostava também de colocar algumas questões concretas em relação aos enfermeiros. De facto, nos últimos meses temos visto um conjunto de lutas intensas por parte dos enfermeiros portugueses por diversas, são várias as razões, a carência de profissionais, que levam muitas das vezes os enfermeiros a fazerem 2 turnos de seguida, de facto, levando-os à exaustão, como os profissionais colocam, mas também colocam naturalmente, não salvaguarda nem a prestação de cuidados de saúde, nem salvaguarda aos próprios profissionais, porque naturalmente o risco associado a estes ritmos de trabalho é um risco que deve, naturalmente, que deve ser evitado e a verdade é que faltam enfermeiros. Nós temos enfermeiros no país e que estão no desemprego e que este Governo continua a não contratar os enfermeiros que são necessários. Falou aqui hoje na contratação de cerca, creio, de 1.700 enfermeiros. Disse que era um número equivalente aos médicos. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que isso não dá a resposta que é necessário
nos cuidados de saúde primários e nos hospitais para cumprir as dotações seguras, que foi um documento que foi acordado entre o Governo e a Ordem dos Enfermeiros. E a verdade é que, quando o Ministério também aqui fala, e o Ministro hoje mais uma vez falou, que muitas vezes critica que temos uma saúde com uma perspectiva de uma grande centralidade ao nível hospitalar e pouco ao nível dos cuidados de saúde primários. Nós também acompanhamos esta reflexão. Agora, Sr. Ministro, o que nós temos visto é que também ao nível dos cuidados de saúde primários não tem havido o reforço destes mesmos cuidados para os portugueses, porque a verdade é que, Paula Santos, agradeço que termine quando a verdade é que vão encerrando inúmeros serviços ao nível dos cuidados de saúde primários em que praticamente obrigam as pessoas a dirigirem-se ao hospital quando não se sentem bem, porque há muitas localidades do nosso país em que à noite ou ao fim de semana, a partir de determinadas horas, o único serviço público que está aberto são as urgências hospitalares. E, de facto, isto não é solução e, de facto, deve haver um maior investimento ao nível dos cuidados de saúde primários, não só ao nível do reforço dos profissionais, mas também na dotação dos meios e, de facto, garantindo a proximidade que é necessária, porque têm sido encerrados, como, por exemplo, foi encerrado o Centro de Saúde Santa Maria em Setúbal e que foi concentrado juntamente com um outro centro de saúde por falta de enfermeiros. Isto não pode acontecer, Sr. Ministro.